Meninos, agora deu certo, não deu? Sim. Agora foi. E eu tô aguardando vocês, tô aguardando. Eu falei, gente, cadê o povo? Esqueceu de mim? Feio isso? E eu estava aguardando a autorização. Pois é, eu esperando vocês aqui, mas enfim, graças a Deus deu certo aqui então. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo. Tô tranquilo, né? Então vamos lá, então, vamos iniciar. Vocês estão vendo o slide? Eu estou. Tá, né? Então ótimo. Vocês estão vendo só o slide ou estão vendo o slide e estão me vendo? Saiu tudo Só o aqui. slide. Só o Tô slide, vendo o tranquilo. slide e a senhora também. Mas acho que depende muito do computador, do programa de vocês aí, mas tá tranquilo. Depois se encosta, tá bom? A porta depois se encosta. Obrigada, viu? Quando tiver moreninha, você me Então vamos lá, né, galera? Acho que já tem uma quantidade boa aqui, dá pra gente começar já, né? Tá aqui a Ana Carla, Dejanira, Emily, Jamila, quem mais aqui? Isabel tá entrando aqui agora. Leide, quem mais? Mirielle, Neuza e a Valéria. É isso? Então vamos lá, né, galera? Vamos começar então. Primeira coisa, eu queria começar falando a respeito da prova para vocês, tá? O que acontece? Vocês me encaminharam pro AVA as avaliações. Não deu tempo de corrigir todas ainda, porque são questões abertas, né? Então demora um pouquinho mais. E o que acontece? Eu estou dando o retorno à medida que eu vou abrindo e-mail, vou fazendo a correção, eu vou lançando a pontuação e a partir daí eu já vou e dou o ok recebido para vocês. Então, por esse motivo que algumas pessoas já têm o ok recebido e outras não, tá? Aí você fala, vixe, professora, e se de repente a minha atividade ela não chegar para você? Não tem problema. Se acontecer alguma coisa, eu entro em contato com o aluno, eu peço para fazer o reenvio da questão, da atividade, porque, na verdade, a gente está super dentro do prazo, eu não posso perder o prazo, tá? Então, se acontecer alguma intercorrência e tudo, tem como a gente conseguir corrigir caso isso aconteça, tá bom, gente? Outra coisa, as questões, as provas que eu corrigi, né? Algumas estavam boas, né? Algumas respostas bem pertinentes, bem completas. Outras, né? Não estavam assim. Alguns alunos conseguiram chegar onde eu queria, outros não tanto, tá? Mas até agora, no geral, o que eu corrigi, eu gostei do que eu vi, tá bom? E algumas pessoas, por mais que eu tivesse várias vezes falado para vocês, para que tivessem que fazer escrito, mesmo assim, algumas pessoas me entregaram digitado. Professora, vai valer a mesma coisa? Não, vai valer, sim, uma pontuação, mas assim, uma determinada pontuação eu acabo retirando, né? Porque um dos critérios que eu utilizei para fazer essa correção era que o aluno entregasse escrito, como eu priorizei várias e várias vezes, né? Tanto pelas aulas que eu dei, quanto pelo WhatsApp, né? Todas as formas de comunicação que a gente pôde utilizar. Tá bom, gente? Então, assim, mas no geral as atividades ficaram boas, sim, tá bom? Eu vou pedir só um pouquinho de paciência por parte de vocês, porque eu dependo muito de fazer essa correção de cada uma para dar o ok recebido. Tá certo, galera? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. E aí a gente vai iniciar, então, agora, vai continuar falando a respeito do sistema cardiovascular, né? Na última aula a gente falou a respeito do coração,
Só ver se eu botei para gravar esse negócio aqui, gente. Espera aí só um minutinho. Tá gravando. Algumas... Deixa eu só voltar aqui. Só um segundinho, tá, gente? Isso. Onde é que eu estava mesmo? Vamos lá. Me perdi aqui. Na aula passada eu falei para vocês a respeito do sistema cardiovascular e eu priorizei na aula passada para falar um pouquinho a respeito de sangue, né? A gente viu o que é o plasma, quais são as células que a gente vai encontrar no sangue, quais seriam as funções dessas células. Eu acho que até com essa onda de coronavírus que está aí, eu acho que talvez depois que você observa algum estudo sobre doação de plasma e tudo, né, que está muito em alta aí, eu acho que talvez vocês já comecem a olhar, né, com olhos um pouquinho diferentes, né, principalmente quando você nunca teve contato com esse assunto, né. E aí a gente falou então sobre o plasma, falando sobre essas células de defesa, viajamos um pouquinho a respeito de leucemia, e eu finalizei na aula passada falando para vocês sobre como é que chama? Sobre as alterações congênitas do coração. Ô, Dejanira, desliga seu telefone aí, lindona. Veja aí se você está mudo. Valeu, cara. Obrigada, viu? E aí, o que acontece? Aí, na aula passada, não, só para você botar seu telefone no mudo, porque fica dando eco aqui. Obrigada, viu? E aí, Tá, joia. Aí, o que acontece? Na aula passada, eu falei, então, para você... Professora? Não. Você vai ter que ir lá onde tem o microfonezinho e você vai ter que apertar. Isso, agora foi, Dejanira. Aí, quando você quiser falar comigo de novo, você aperta nesse mesmo microfone que é o seu microfone abre. Tá bom? Ok, então vamos lá. E a gente falou na aula passada, a gente finalizou falando a respeito de alguns problemas congênitos no coração, ou seja, à medida que o coração vai sendo gerado, quais são os problemas comuns que a gente vai encontrar ali, tá bom? E hoje a gente vai falar, essa aula de hoje, gente, é uma pena que só tem 10 alunos aqui, né? Porque é uma aula extremamente importante. Você vai depender dela, inclusive, para você entender outros sistemas lá na frente que dependem do coração, como sistema respiratório, sistema renal, entender uma série de doenças que a gente se depara aí a todo momento, né? Então, a gente está com essas 10 pessoas e vamos começar, né? E espero que os demais depois tenham acesso ao material também, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Eu coloquei para vocês um coração. Esse coração aqui, gente, eu coloquei como de fato ele é, tá? Então, o coração de verdade é desse jeitinho aqui que vocês vão visualizar. Então, eu queria primeiro chamar a atenção de algumas estruturas importantes que a gente vai encontrar no coração. Vou falar um pouquinho a respeito da anatomia do coração, tá? O coração, gente, para começar, o peso dele, ele varia, vai mais ou menos de 250 a 300 gramas aproximadamente. Ele é como se fosse mais ou menos o tamanho da sua mão fechada. Imagine aí, né? No homem acaba sendo um pouquinho maior e na mulher um pouco menor, tá? E o coração, eu queria que vocês observassem, vocês visualizarem esse desenho, ele é dividido em lado esquerdo e o lado direito, tá? Sendo que o lado esquerdo está à sua direita na tela. Tudo bem? E o lado direito está à sua esquerda. Só você ler o nomezinho que você vai ver o que é esquerdo, o que é direito aí, certo? Então, a gente tem, se vocês observarem, tem um azul do lado direito e esquerdo, na parte superior, tem um azul mais clarinho, certo? Que são os nossos átrios, são 2 buracos que a gente tem em cima do coração, são os átrios. E embaixo a gente vai ter mais 2 buracos, que são em azul mais escuro, tá? Que a gente chama de ventrículos. Então, átrio direito em cima, ventrículo direito embaixo. Agora, partindo para o outro lado, átrio esquerdo em cima, ventrículo esquerdo embaixo, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar de átrio, você ouviu falar de ventrículo,
Você está falando, na verdade, o quê? De buracos que o coração tem. Resumindo, é mais ou menos isso aí. E à medida que a gente for estudando, vocês vão ver que esses buracos aqui, eles vão se enchendo de sangue. Porque o coração, gente, ele vai funcionar. Para que a gente tem coração? A gente só tem coração para bombear o sangue. Ele é como se fosse uma bomba. Ele pega o sangue que chega nele, ele gera uma pressão muito grande, ele espreme aquele sangue que está dentro dele e joga para frente. Entendeu? Então, isso é função de uma bomba. Ele está bombeando, ele recebe, gera pressão e joga para frente. Então, à medida que ele vai recebendo esse sangue primeiro vai passar por esses buracos de cima, que são os átrios, e depois ele passa por esses buracos de baixo, que são os ventrículos. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão conseguindo visualizar o mouse passando? Alguém pode me falar isso? Porque aqui fica mais fácil, porque a gente vai ter que seguir algumas setinhas hoje. E se vocês visualizarem o meu mouse... Eu não consigo Não visualizar. está mostrando, não. Não mostra, né? Então não tem problema não. Mas vocês conseguiram entender onde estão os átrios e os ventrículos. No coração, a gente vai então acompanhar essa questão dos nomes, então, já que vocês não estão conseguindo visualizar o meu mouse passando, tá? Então, lembrando, os buracos de cima, átrios, os buracos de baixo, ventrículos, certo? Outra coisa importante que a gente tem que saber. Depois a gente vai falar de uma estrutura, não sei se vocês estão vendo, mas entre os buracos de cima, entre os átrios e os buracos de baixo, vocês observam que tem uma faixinha branca entre eles. Essa faixinha branca, nós vamos estudar sobre ela também, é o que nós chamamos de válvulas ou válvulas cardíacas, tá? Então, observa a primeira coisa, que entre os átrios e os ventrículos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, você vai encontrar separando o que é átrio do que é ventrículo. Depois a gente vai estudar o que é uma válvula, para que ela serve, e a gente vai associar isso com uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que é chamada de sopro cardíaco, tá certo? A gente depois vai falar um pouquinho mais a respeito do sopro cardíaco. Mas para entender o sopro, eu preciso muito que você entenda, né, aonde estão essas válvulas, ok? Então, entre os átrios e os ventrículos, nós temos essas válvulas. E também, se você observar, acompanha comigo o que eu vou falar aqui. Pega uma válvula entre o átrio e o ventrículo, vamos pegar primeiro do lado direito. Pega essa faixinha branca e essa faixinha branca vai dar em um tubo lilás. Na entrada desse tubo lilás tem também como se fossem dois chifrinhos brancos. Vocês conseguem visualizar aí? Esses chifrinhos aqui também são válvulas. Ou seja, existem válvulas existem válvulas entre os átrios e os ventrículos, e existem válvulas também em vasos sanguíneos. Quais vasos? Aqueles vasos que estão saindo do coração. Depois a gente vai estudar quais são os vasos que chegam no coração e quais são os vasos que saem do coração. Então, se você observar o vaso que está em lilás e o vaso que está em rosa ou em vermelho, na entrada dele, na boca dele, tem também duas válvulazinhas. Depois a gente vai estudar a respeito delas. Tudo bem? Então, nós temos dois átrios, dois ventrículos, duas válvulas entre o átrio e o ventrículo, mais duas válvulas na saída de alguns vasos, ok? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. Esse desenho aqui, ele representa o quê, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pedaço do coração. Deixa eu pegar uma outra imagem para você visualizar melhor o que eu vou falar. Aqui são os desenhos que eu falei que eu ia ter que colocar para vocês entenderem, tá? Opa, tem uma que faltou, peraí. Então, vamos pegar essa daqui mesmo.
Ó, vamos pegar isso daqui, ó. Gente, é porque assim, é uma pena que vocês não estão visualizando o meu mouse, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Pega o final do ventrículo, tá? Imagina o seguinte, você tem um buraco dentro do coração, que é o ventrículo. Vamos pensar do lado de fora para o lado de dentro. Se você observar, o coração ele vai ter 3 camadas até chegar dentro do ventrículo. Ele tem uma camada de fora, ele tem uma camada no meio e ele tem uma camada revestindo tanto os átrios quanto os ventrículos. Ok? Então, volto a falar. O coração, em volta dele, tem uma camada. No meio dele tem outra camada e forrando internamente o coração, nós temos uma terceira camada. Tudo bem? Essa que está mais do lado de fora, é isso que vocês estão vendo, tá? Onde está escrito aqui, pericárdio. Acompanha comigo. Em cima de tudo tem a palavra pericárdio. Observa que o pericárdio, ele tem 2 faixinhas, é como se fossem 2 folhetos de tecidos. Tá? 2 folhetos de tecido. Esse pericárdio aqui, é como se fosse uma membranazinha que vai revestir o coração da gente por fora, pelo lado de fora. E esse pericárdio, ele tem uma parte que é mais fibrosa e uma parte que ela é mais serosa, tá? A gente chama de membrana fibrosa e membrana serosa. Toda vez que você ouvir falar a palavra pericárdio, você está falando de um tecido que está revestindo o coração por fora. Ele é bem fininho, tá? Ele serve para... Se vocês lembrarem lá da pleura que a gente estudou, quando a gente viu o sistema nervoso, vocês lembram que tinha aracnoide, a pia mater, a dura mater. Então, é como se o pericárdio fosse essas membranas que estão revestindo o cérebro. Nesse caso, revestindo o coração. Tudo bem? Aí, quando o pai sai do pericárdio, a gente entra nessa que é de vermelho escuro. Observa que ela é bem larga. Vocês estão vendo isso? Essa que é bem larga, ela é chamada de miocárdio. Miocárdio. Tá certo? Então, do lado de fora, a gente tem o pericárdio. No meio, que é essa parte vermelha, a gente tem o miocárdio. E a parte mais interna, que é essa de lilás, tá? De tipo um rosinha por dentro, revestindo, é o que a gente chama de endocárdio. Então, volto a falar, são 3 as camadas que o coração da gente tem. Pericárdio, miocárdio e endocárdio. Dessas daqui, eu queria chamar a atenção principalmente de 2 para vocês, que são extremamente importantes. A primeira é essa chamada de miocárdio. Então, vejam só, gente, o miocárdio, mio vem de quê? Mio vem de músculo. Então, o coração, eu falei para vocês no início da aula, que ele é como se fosse uma bomba. Ele contrai para jogar o sangue para frente. Contrai, joga o sangue para frente. Como é que ele consegue contrair para espremer aqueles buracos que são os átrios e ventrículos e jogar esse sangue para frente? Como é que ele consegue fazer isso? Através de um músculo. O coração só consegue contrair porque parte dele é formado por músculo. Qual músculo é esse? É esse do meio que vocês estão visualizando aqui. É esse vermelho chamado de miocárdio. Só que presta atenção, gente, para esse miocárdio conseguir contrair, para poder jogar o sangue para frente, é necessário que ele tenha muito sangue passando dentro dele. Assim como, por exemplo, meu músculo, meu bíceps, ele só consegue trabalhar se ele for muito bem irrigado. Então, quando você pega o miocárdio, ele tem que ser muito bem irrigado para ele conseguir fazer essa função de bomba que ele tem, essa função de contração. Aí, a gente vai estudar isso. Quando o indivíduo tem uma patologia que vocês já ouviram falar, que ela é chamada de infarto agudo do miocárdio. O que significa isso? Significa que esse miocárdio que eu estou apresentando para vocês, o sangue que passava
que irrigava esse coração, esse miocárdio, por algum motivo ele deixou de passar, tá? Então, se ele não está passando, você não consegue dar oxigênio, dar nutrientes para esse miocárdio realizar o seu trabalho, que é um trabalho de contração, tá? Então, volto a falar, o miocárdio, ele só consegue fazer o coração ter a função de bomba se ele for bem irrigado, se ele for bem nutrido. Grava isso que vocês vão entender o que acontece quando uma pessoa infarta, tá certo? Então, volto a falar, pericárdio, camada de fora, miocárdio é o músculo cardíaco, e esse endocárdio, que é essa parte mais interna aqui, ele é como se fosse um rosinha lilás, pelo que vocês estão vendo aí. É chamado de endocárdio. O que esse endo faz, gente? Esse endocárdio, ele reveste todo aqueles 4 buracos que eu falei para vocês por dentro. Quais são esses buracos? Os de cima, que são os átrios, os de baixo, que são os ventrículos. Então, esses buracos, eles são revestidos por um tecido, que é o miocárdio, que é o endocárdio. E esse endocárdio, inclusive, ele vai revestir essa estruturazinha branca que eu falei que existe entre os átrios e os ventrículos, que é chamado de válvulas cardíacas. Então, por exemplo, vamos imaginar, olha uma situação interessante. Uma pessoa, de repente, ela adquire uma infecção de dente, tá? Tá com um problema lá no dente, tá? O dente infeccionou e naquele dente, por exemplo, tem bactéria. O que acontece, gente? Olha como é que é perigoso. Ou então, por exemplo, a pessoa tem um furúnculo, ela tem uma infecção que deu em algum lugar, infecção de garganta. Vamos pegar a infecção de garganta, tá? Aí vamos dizer que aquela pessoa que está com aquela infecção de garganta, que persiste, aquela bactéria que está na garganta, ela pode pegar a corrente sanguínea. Ela vai embora, vai passeando pelo seu corpo. Na hora que o sangue leva essa bactéria para dentro do coração, qual é a estrutura que essa bactéria vai ter contato? Vai ter contato com o endocárdio. Resultado, o que vai acontecer com esse endocárdio? Ele começa, a bactéria ela gruda ali e começa a inflamar esse endocárdio, essa parte de dentro do coração, essa membrana mais interna que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, como é ela que forma as válvulas cardíacas, como é ela que forma a parede interna do coração, você começa a ter uma série de complicações, dentre elas o sopro que a gente vai ver, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, por exemplo, quem de vocês aqui teve infecção de garganta quando era pequeno, garganta infeccionava demais e teve que tomar bezetacil por muito tempo. Por que você teve que tomar bezetacil por muito tempo, gente? Um dos motivos é para aquela bactéria, por exemplo, que está na garganta, você conseguir matá-la, vamos colocar assim, para evitar que ela migrasse para a corrente sanguínea e atacasse as válvulas do seu coração. Por quê? Porque o endocárdio é um dos locais que essas bactérias têm predileção. Então, você poderia ter problemas cardíacos caso aquela bactéria migrasse para outra região. Por isso que algumas pessoas utilizam o bezetacil por muito tempo para evitar esse tipo de problema. Ok? Tranquilo? Querem fazer algum comentário até aqui? Ô, professora, mas Então, é aí aonde que incha, às vezes, quando acontece a pessoa ficar ruim da garganta, como eu já presenciei casos assim, e a pessoa ficar sem voz, e aí aonde corre o perigo de tampar as veias respiratórias? não. Aí, quando ela fica inchada, é o que a gente chama de edema de glote, é outra situação. Isso aí, Dejaneira, acontece muito por problemas alérgicos. Isso aqui eu estou falando de, por exemplo, uma criança que teve muito quadro de infecção na garganta, e aí o médico foi e deu um diagnóstico para ela, você tem uma patologia chamada de febre reumática. O que é essa febre reumática? É uma situação onde essa bactéria ela pode sair da garganta, ela pode sair do dente, ela pode sair de qualquer outra região que ela estiver infeccionada. Migra para a corrente sanguínea e a partir daí ela pode atacar as articulações, por isso é chamada de reumática. A pessoa pode atacar, a bactéria pode atacar as articulações e pode atacar também o endocárdio, que é essa membrana interna que reveste o coração da gente por dentro. Entendeu? Entendi. Ou então, não. Tá com...
precisa de nada. Ô, gente, é porque assim, dá aula em casa, com o marido fazendo festa, a gente vai lá, né? Fala aqui um pouquinho de nada, Pedro. Obrigada. Então, assim, obrigada, filho. Aí, o que acontece? Essa questão do endocárdio é muito comum endocardite quando você tem problemas de infecção, tá? Então, quando você ouvir falar, paciente tem endocardite, é porque esse endocárdio, essa membrana de dentro do coração, ela inflamou por algum motivo. Tá claro, gente? Tranquilo? O que você perguntou aí, Dejanira, é edema de glote, é outra coisa, causado por alergia. Aí pode tampar, obstruir a passagem de ar, e aí a pessoa... Tem alguns pacientes que podem até ir a óbito por causa disso. Tá claro? Ok? Entendi, Agora vamos... professor. Entendeu, Entendi, né? Beleza. perfeito. Ok, então. Agora nós falamos, então, de algumas estruturas que o coração tem, falamos das camadas que existem no coração, a gente vai falar agora de uma outra coisa. Professora, que negócio doido é esse que você desenhou? Até então, estava tudo lindo, né? E aí eu tentei fazer o desenho para vocês na hora, mas não estava dando muito certo. Eu falei, sabe, Dilma, eu vou desenhar e vou fotografar. O que eu fiz aqui, gente? Se eu for descrever para vocês qual que é o caminho da circulação da gente, tu vai ficar perdido se eu utilizar com vocês esse desenho aqui, tá? Porque a gente vai ver que o sangue sai de um lugar e vai para outro, depois entra por um canto, ele vai dar uma reviravolta aqui que pode confundir um pouco a cabeça de vocês. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou tentar simplificar. Sempre quando eu explico para os alunos pequena e grande circulação, eu tento deixar isso mais fácil para você conseguir entender, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma caixa, observe que é uma caixa, e eu dividi essa caixa em 4 partes, certo? 4 partes. Vamos pegar essa parede do meio, que eu dividi, ela dividiu essa caixa em lado esquerdo e lado direito. Estão visualizando aí? Então, eu representei, lembra que eu falei no início da aula que o coração tem 2 buracos em cima e 2 embaixo? Então, esses de cima são átrio direito, observa a letra AD, ventrículo direito. Se você for para o lado esquerdo, você vai ver que tem o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Ou seja, do lado direito, tem 2 buracos, um em cima e um embaixo. O de cima é chamado de átrio, o de baixo é chamado de ventrículo, só que está do lado direito. E aí vamos agora para o lado esquerdo, o buraco de cima também é o átrio, o buraco de baixo também é ventrículo. Só que como está do lado esquerdo, chamado de átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Alguém não entendeu, não conseguiu associar esse desenho? Tudo bem? Ok. Eu não entendi nada. Quem entendeu? Dejanira? Dejanira, presta atenção. Vamos lá então, beleza. Como é que é chamado os buracos? Indiara, não entendeu também não? Então vamos lá, presta atenção. Presta atenção. Como é que é chamado, quem poderia me falar, como é que são chamados os buracos que a gente tem dentro do coração? Ninguém lembra mais o nome dos buracos, gente, do coração? Ventríloco, sei lá, alguma coisa assim. E o que mais? Ah, o outro eu esqueci. Átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Gente, olha só, grava comigo aqui. Eu vou perguntar e vocês respondem. Como é que são chamados os buracos, os 2 buracos que a gente tem na parte de cima do coração? Falem comigo, átrios, vamos lá. Átrios. A-D-R, átrios. Os buracos de cima são chamados de quê? Átrios, beleza. Como é que são chamados os buracos de baixo, Dejanira? Os buracos de baixo, gente. Se o de cima é átrio, o de baixo vai ser o quê? Ventrículos. Ventrículo, exatamente. Ventrículo, certo? Então, vocês estão vendo que os quadradinhos de cima são chamados de átrios. Os quadradinhos de baixo são chamados de ventrículos. Tudo bem? Tranquilo? Então, os buracos de cima, não está um do lado esquerdo, não está outro do lado direito? Sim. Não é isso? Sim. Então, o que está do lado esquerdo é o átrio esquerdo. O que está do lado direito, átrio direito.
Comecei a Agora simular vamos para os buracos de baixo. Vamos para os buracos de baixo. O buraco que está embaixo é chamado de quê? Ventrículos. Ventrículo direito. Ventrículo direito do lado direito, ventrículo esquerdo do lado esquerdo. Tá? Gente, vocês vão ter que ter intimidade com isso aqui para você entender para onde que o sangue flui, como é que o sangue flui. Tudo bem? Tranquilo? Então, os buracos de cima átrios, os buracos de cima, de baixo, ventrículos. Ok. Agora, olha outra coisa também. Olha outra coisa. Preste atenção. Do lado esquerdo, olha todo mundo para o lado esquerdo do desenho, onde está escrito AE, átrio esquerdo, VE, ventrículo esquerdo. Todo mundo está vendo aí? Esse lado esquerdo tem um gás misturado no meio do sangue. Que gás é esse? O2. O2, oxigênio. Ou seja, do lado esquerdo do nosso coração, tem sangue passando ali. E esse sangue está cheio de um gás. Que gás é esse? Oxigênio. Aí eu lhe pergunto, para que eu preciso de oxigênio? Seu músculo precisa de oxigênio? Precisa. Seu cérebro precisa? Tá? Teu corpo todo precisa? Precisa. Tanto que se o meu coração parar, esse lado esquerdo vai parar de mandar esse oxigênio para o corpo. Por que que a pessoa morre, gente? Ela morre simplesmente porque ela deixou de receber esse O2 aí que vocês estão vendo no desenho. Tá claro? Tudo bem? Então, volto a falar. Relembrando, os buracos de cima, átrios, os buracos de baixo, ventrículos. Do lado direito, do lado esquerdo do meu coração, onde está escrito átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, eu tenho um gás misturado no sangue que é chamado de oxigênio. Tudo bem? E eu pergunto para você, e do lado direito? Olha o desenho. Está escrito átrio direito, ventrículo direito. Qual é o gás que está misturado no sangue? CO2. Hã? Carbono. Gás carbônico, CO2. É um sangue limpo ou é um sangue sujo, gente? Sujo. Sujo. CO2 é porque tá sujo. O2 é porque tá o quê, gente? Limpo. Então, do lado esquerdo do coração da gente, passa sangue sujo ou passa sangue limpo? Me responda. Sangue limpo do lado esquerdo. Sangue limpo do lado esquerdo. Observe aí. é o O2. Então, é um sangue limpo. E do lado direito, onde está escrito AD e VD, é um sangue limpo ou é um sangue sujo? Sangue sujo. Sangue sujo. Tudo bem, gente? Tá claro isso na cabeça de vocês? Beleza? Sim. Ok, beleza. Outra coisa importante. Volta todo mundo agora para o lado esquerdo, onde está escrito oxigênio. Se ele é cheio de oxigênio, esse sangue, se ele é cheio de oxigênio, para onde que eu tenho que mandar esse sangue que está cheio de oxigênio? Eu tenho que mandar ele para o pulmão, para ficar mais cheio de oxigênio ainda, ou eu tenho que mandar ele para o corpo para dar esse oxigênio para o corpo? Acho que é pro pulmão, né? Pro pulmão, mas presta atenção. Ele já não está... Acho que é pro corpo. Presta atenção. Ele está cheio de oxigênio? Para que eu vou dar? Porque a gente já respira. A gente já enche o pulmão da gente de oxigênio. Esse oxigênio que está no pulmão vai ter que parar lá no sangue, para limpar esse sangue. Então, esse sangue cheio de oxigênio, limpo, eu tenho que mandar ele para o pulmão para quê, gente? Se ele já está limpo. Entendeu, Dejaneira? Verdade. Não é verdade? Verdade. Para onde que eu tenho que mandar ele, Dejaneira? O corpo? Para o corpo, concorda? Tem que mandar ele para o corpo. Porque o corpo é que vai usar, é que vai gastar esse oxigênio que está ali no sangue. Quando eu falo corpo, gente, eu estou falando de cérebro, eu estou falando de músculo, eu estou falando de órgãos. Entenderam? Uhum. Então, esse oxigênio, ele vai para o corpo para dar essa comida, para dar esse oxigênio para o corpo.
Tá claro? Agora vamos voltar para o lado direito. Acompanha todo mundo o olhar para o lado direito. Esse lado direito, a gente viu que ele tem o CO2. Se ele tem o CO2, para onde que eu tenho que mandar esse sangue? Para o corpo? Eu tenho que dar esse sangue sujo para o meu corpo? Ou eu tenho que levar esse sangue sujo agora para o meu pulmão limpar esse sangue? Acho que tem que ir para limpar, né? Porque o pulmão tá Tem que limpo. tem que limpar. Entendeu? Então, o sangue que está do lado direito, eu tenho que mandar para o meu pulmão limpar. Tudo bem? Tá claro? Então, olha de novo para o desenho. Olha de novo para o desenho. Relembrando, os buracos de cima são os átrios, os buracos de baixo são os ventrículos. Do lado direito do meu coração, cheio de gás carbônico, sangue sujo. Do lado esquerdo do meu coração, cheio de oxigênio, sangue limpo. O do lado esquerdo, já que ele é limpo, já que é cheio de oxigênio, eu tenho que mandá-lo para o corpo. E o lado direito, que é cheio de gás carbônico, tenho que mandá-lo para o pulmão. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui, né? Sim. Agora, isso. Se tiverem dúvida, eu volto. Tá claro? Ok? Agora, deixa eu falar uma coisa que é muito importante, porque pode ter certeza que na prova eu vou pedir para você descrever a pequena e a grande circulação para mim. Então, isso que eu estou mostrando, eu faço nessa forma de quadradinho para você não precisar decorar. Entendeu? Você sabe que os buracos de cima é água, os buracos de baixo é ventrículo. De um lado tem oxigênio, do outro tem CO2. É só você pensar, vai pela lógica. E aí você vai saber de onde que vai, para onde que vai, para onde que vai, para onde que vai. Qual que é o caminho do sangue, tá? Então, eu queria que vocês observassem. Eu estou colocando esse quadrado que está aí. Ele está bem diferente da distribuição dos vasos que a gente tem no corpo. Quer ver? Olha só. Observa que eu botei 2 tubinhos do lado de baixo, estão vendo? E em cima eu coloquei mais 2 tubinhos. Estão vendo? Quem não está vendo? Eu estou vendo. Está vendo? Os tubos de cima e os tubos de baixo. O que são esses tubos se a gente pensa em coração? O que você acha que são esses tubos? E são as veias? E são os vasos sanguíneos, exatamente, os vasos. Artérias, veias, tá certo? Então, são os vasos que entram e os vasos que saem do coração. Se eu usasse com vocês esse desenho aqui, você ia saber o que entra e o que sai aí do coração? Ia ficar meio confuso, não ia? Não ia ficar meio doido? Não ia? Fala, meu Deus, é muito tubo para eu poder saber. Exato. Por isso que eu venho aqui e eu desenho para vocês um coração que é um coração mentiroso. Por que mentiroso? Porque no desenho real, você não vê que não tem nenhum tubo saindo da parte de baixo, ó. Tem algum tubo saindo de baixo do coração aqui? Não, não tem. E no desenho que eu fiz, tem um tubo aqui, 2 tubos saindo da parte de baixo. Eu coloco assim para você ver o que é entrar e o que é sair. Tá? Só para você entender como é que é a dinâmica do coração da gente. Por isso que eu tenho que desenhar isso aqui para vocês. Certo? Então, os tubos que estão na parte de cima são os tubos que entram no coração. Os tubos que estão na parte de baixo são os tubos que saem do coração. Grava isso, gente. Todo tubo que está entrando, a gente chama de veia. Todo tubo que está saindo, a gente chama de artéria. Claro? Tudo bem? Então, como é que eu chamo esses tubos de cima aqui? São os de cima, as veias. As veias. E os tubos de baixo são as artérias. Artérias. Tudo bem? Então, o sangue, o coração, ele recebe sangue pelas veias e manda aquele sangue para frente através das artérias. Tudo bem, gente? Tranquilo? Muito bom. Ok. Tranquilo. Então, vamos seguir pela lógica aqui. Vamos pela lógica, tá? Aí a gente vai usar agora esse outro desenho aqui.
Olha só, Eu vou ver se eu, se o meu vou ver se eu lado consigo esquerdo, desenhar ela. se o meu lado esquerdo tá cheio, se o meu lado esquerdo tá cheio de oxigênio, e esse lado esquerdo, eu vou mandar, vocês acabaram de falar para mim, que ele vai lá pro corpo, certo? Como é que é chamado mesmo? Como é que é chamado mesmo o vaso que sai do coração? Artéria. Artéria. Então, como é que eu chamo essa artéria aqui que vai mandar sangue para o meu corpo? Essa que está na parte de baixo do lado esquerdo. Como é que eu chamaria ela? Quem já ouviu falar do nome da maior artéria que manda sangue para o nosso corpo? Alguém já ouviu falar? Aorta. Aorta, exatamente. Então, assim, esse lado esquerdo aqui, que vocês estão vendo, tá? Tá escrito aqui, ó, A é artéria, ó, é átrio esquerdo. Depois está escrito aqui, V é ventrículo esquerdo. E aí o sangue vai sair por esse tubo que está embaixo, escrito aqui, ó, AO. O que é AO? Artéria aorta. E a partir disso, essa AO, essa artéria aorta, ela vai mandar o sangue em direção ao corpo. Que é isso que vocês estão vendo nesse próximo desenho aqui que eu fiz. Então, olha só, o sangue saiu do meu átrio esquerdo, foi para o meu ventrículo esquerdo, desceu pela artéria aorta, e observa que essa artéria aorta chega a um lugar que ela faz um triângulo. Vocês estão vendo ali? E esse triângulo, gente, na verdade, Deu um tilt aqui, é um professora. triângulo cheio de... Oi? Deu tilt? Vamos lá, então. Vamos voltar. Vamos voltar. Que lado que a gente está aqui, Dejanira? Lado direito ou esquerdo? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo? Esquerdo. O lado esquerdo tem qual gás? Isso. Qual é o gás que tem do lado esquerdo, Dejanira? O gás. Oxigênio. É É, oxigênio. oxigênio. Certo? Oxigênio. Aí esse oxigênio você não vai ter que mandar para o corpo? Qual é a artéria que vai sair aqui onde está escrito VE? Tem um tubo descendo. Tem um tubo descendo. Que tubo é esse aqui? É a artéria aorta. Essa artéria aorta, exatamente. Essa artéria aorta vai mandar sangue para o corpo. Tudo bem? Se vocês observarem esse desenho, vocês vão ver que parece um balão, parece um triângulo, tá? E esse balão aqui, na verdade, é como se ele tivesse vários furinhos. Vários furinhos. Na aula passada, eu havia falado para vocês do nome de um vaso sanguíneo que é cheio de furinhos. Quem consegue lembrar o nome desse vaso? Hein? Quem consegue lembrar do vaso que eu falei? Eu falei o nome de um vaso na aula passada, que ele é cheio de furinhos justamente para você conseguir fazer essa troca gasosa. Como é que é chamado um vaso quando ele é cheio de furinhos? Ele é chamado de capilar. Capilar. Então, essa artéria aorta, lá na frente, ela se transformou nesse capilar, nesse triângulo que vocês estão vendo aqui. Aí, já que ele é cheio de furinhos, o que esse oxigênio que está aqui no sangue, o que ele vai fazer agora? Ele vai sair de dentro do sangue e vai para o seu corpo, vai para as suas células, vai para o seu cérebro, vai para todo local que precisar dele. Ao mesmo tempo, aquele tecido, aquelas células, toda vez que eles usam o gás carbônico, usam o oxigênio, usam esse O2, elas vão fazer um cocô. Que cocô é esse que as células estão produzindo a todo momento? Quem poderia falar para mim? Qual é o cocô? Toda vez que a célula recebe esse oxigênio, que ela usa esse oxigênio, qual é o gás que ela devolve no lugar? É um gás chamado de CO2, gás carbônico, tá?
Então, observa que nesse triângulo que eu desenhei para vocês, você deu para as células o O2 e recebeu das células o CO2. Ou seja, um sangue que ele era limpo, agora ele vai ficar sujo. Entenderam? Então, já que ele está sujo, já que ele está cheio de CO2, ele vai agora continuar a subir em um tubo e esse tubo vai desembocar do lado direito agora do coração. Tudo bem? O lado direito que vai receber esse sangue, que está sujo agora, ele é chamado de veia cava. Lembram que eu falei no desenho anterior que tudo que chega no coração chega por uma veia? Tudo que sai do seu coração sai por uma artéria. Tudo que chega, chega por uma veia. Então, a veia que eu estou falando aqui para vocês, que é a veia que traz o sangue cheio de CO2 e leva para o lado direito, é chamado de veia cava. Ok? Quem não entendeu? Querem que eu repita? Sim. Sim. Quem não entendeu mais, gente, além da Dejaneira? Isso que eu acabei de dizer para vocês é o que a gente chama de grande circulação. Ou seja, como é que o sangue ele sai do meu coração, vai até o dedão do pé e volta para o meu coração. Entendeu? Ele saiu do meu coração cheio de CO2, todo cheio de oxigênio, todo limpo, foi lá, passou pela minha perna, foi lá no dedão do pé, deixou esse oxigênio lá, recebeu do dedão do pé o gás carbônico, o sangue sujo, e a partir daí ele vai jogar de novo para o coração, só que agora para o lado direito, tá? Então, se na prova, tá? Eu mando você descrever para mim qual é a grande circulação. Ou vocês vão achar nos livros também qual é o caminho da circulação sistêmica. Grande circulação ou circulação sistêmica? Qual seria esse trajeto? Faz aí junto comigo. O sangue sai de onde, gente? Primeiro lugar que ele sai, átrio esquerdo. Aí você me fala para onde que ele vai depois do átrio esquerdo. Vocês vão dizer para mim. Ventrículo esquerdo. Ele vai para... Beleza. Para o ventrículo esquerdo. Perfeito, Valéria. Depois do ventrículo esquerdo, para onde que ele vai? Artéria aorta. Artéria aorta, perfeito. Desceu pela artéria aorta, chegou nos capilares. Quando chega nos capilares, o que ele vai deixar para o tecido nesses capilares? O que ele vai deixar para as suas células? Oxigênio. Oxigênio, exatamente. E vai receber o que das células? Gás carbônico. Gás carbônico. Aí, já que recebeu gás carbônico, ele vai voltar agora para o coração, não vai? Por qual veia que ele vai voltar para o coração? Cava. Veia cava. E da veia cava, desceu novamente para o átrio direito agora. Direito. Átrio direito. Tá? Então, o caminho... Pode falar. Pode falar, Valéria. Valéria. Oi. Descreve, então, para mim a grande circulação aí. Caminho por caminho. Passa aí um esboço para a galera aí. E eu vi que você pegou. O sangue Pode ir. do pulmão vai para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo. Isso. Do ventrículo esquerdo passa na artéria aorta e distribui para o corpo. Aí vai lá nos capilares, deixa oxigênio, pega gás carbônico, vai para as veias cavas, volta para o coração no átrio direito.
Gente, vocês conseguiram acompanhar que ela fez o desenho exatamente? Vocês conseguiram visualizar? Isso que a colega acabou de falar é o que a gente chama de grande circulação. É desse jeito, gente, que todas as células, eu peguei o exemplo como dedão do pé, mas todas as células só sobrevivem porque elas recebem esse oxigênio aí que é mandado do coração. Aí ele pergunta uma coisa aqui, vamos viajar nessa maionese aqui agora. Vamos imaginar que o indivíduo ele tenha sofrido uma parada cardíaca. O coração parou. O que vai acontecer com essa pessoa? O coração parou. Essa pessoa pode ficar com uma lesão cerebral séria? O que você acha? Se ela sobreviveu, você foi lá, fez massagem cardíaca, o coração voltou depois de um tempo. Mas se ele ficou parado muito tempo, o coração ficou parado muito tempo, essa pessoa pode ter uma sequela no cérebro, por exemplo? Sim, Eu acho Pode que sim, por causa da porque faltou circulação sanguínea. oxigênio. Isso, o oxigênio parou. Então, automaticamente, ela vai ter problemas cerebrais futuramente. Perfeito, Bianca, perfeito. Olha, eu conheço várias pessoas que desenvolveram paralisia cerebral, lesão grave no cérebro, simplesmente porque o coração parou. Esse trajeto que ele tem que percorrer, que vocês acabaram de escrever, parou. Se parou, o oxigênio deixou de ir para o tecido cerebral. Os capilares lá, que vocês estão vendo aqui, deixa O2, recebe CO2. Acabou, parou de acontecer. Ou seja, seu cérebro não recebe mais oxigênio. Seu músculo não recebe mais oxigênio. Seu dedão do pé não recebe mais oxigênio. O que acontece com todas essas estruturas? O tecido morre. Entenderam, gente? Olha que função importante do coração. Ele é uma bomba. Se essa bomba para, você tem uma patologia que a gente chama de parada cardíaca, que a gente vai ver que é diferente de um infarto. Uma coisa é o coração parar, outra coisa é o coração infartar. O coração ele pode até infartar e depois parar. Então, quando o coração ele para, ele deixa de fazer esse movimento que vocês acabaram de me descrever. Entenderam, gente? Tranquilo? Agora vamos pegar, entendeu, né? Ótimo. Agora vamos pegar aqui esse outro desenho, tá? Vamos dizer que você pegou lá aquele primeiro. A gente viu que o coração recebeu sangue. No último desenho que vocês viram, o coração ele não recebeu sangue pelo átrio direito? Onde está escrito CO2 aqui? Em cima, né? O buraco de cima? Como é que é chamado esse buraco de cima? Átrio direito. Isso. Aí o sangue vai sair aqui desse átrio direito, vai descer para o buraco de baixo. Como é que é chamado esse buraco de baixo? Ventrículo? Ventrículo. Direito. Ventrículo É isso? direito. Direito, beleza. Aí desse ventrículo direito, desse buraco de baixo, ele vai sair por um cano, tá? A gente viu que tudo que sai do coração é chamado de artéria. Tudo bem? Então, como é que, presta atenção, vamos seguir a lógica aqui. Esse sangue que a gente está vendo agora, ele está sujo ou ele está limpo? Esse do lado direito que a gente está vendo agora, está sujo ou está limpo? Sujo. Sujo, tá? Olha o nome, gente, CO2, está cheio de carniça, está cheio de cocô, está cheio de CO2. CO2 não presta para nada aqui. Então, você tem que pegar esse CO2 e tem que jogar ele na privada. Qual é a privada do CO2 que a gente tem no corpo? Que lugar que está essa privada? Pulmão. Não, exatamente. Então, eu preciso pegar esse sangue que está cheio de gás carbônico agora e tenho que jogá-lo para o pulmão. Então, como é que eu chamo essa artériazinha aqui, ó? Na saída desse buraco de baixo aqui, ó. Essa artéria que vai levar sangue para o meu pulmão, gente. Como é que é chamada ela? Artéria pulmonar. Na verdade, a gente chama de tronco pulmonar, porque são várias artérias. Mas vamos usar o nome artéria pulmonar. Entendeu? Então, recapitulando, o sangue saiu do átrio direito, do buraco de cima, passou para o ventrículo direito, buraco de baixo, saiu pela artéria pulmonar, ou tronco pulmonar, né? Que é esse tubo que está na parte de baixo, cheio de CO2, todo sujo. E agora, quando chegar lá no pulmão, vocês estão vendo o triângulo aí novamente? Estão vendo o capilar aí novamente? Nos capilares do pulmão,
Você deixa aquele CO2, aquele gás sujo, e o que É você como vai se fosse um receber? filtro, né, professora? Filtro, exatamente. Só que esse filtro você vai empurrar o que é ruim para fora. Quem é ruim para fora? CO2. E o que o pulmão vai dar para esse sangue agora, gente? Quando você respira, puxou o ar, você está jogando o que para dentro do seu pulmão? Gás. Oxigênio. Oxigênio. É verdade? Você está jogando oxigênio para o pulmão? Para que tu está jogando oxigênio para o pulmão, gente? Só tem um objetivo. Esse oxigênio que você joga para o seu pulmão só serve para você pegar ele ali agora e enfiar dentro desse vaso sanguíneo. Enfiou dentro do vaso sanguíneo. Por quê? Porque o vaso sanguíneo te deu esse CO2, e você tem que dar para o sangue o que agora? Aquilo que você respirou, o oxigênio. Então, esse oxigênio agora, ó, você deu o CO2 para o seu pulmão e recebeu do seu pulmão o oxigênio. Por isso que a gente puxa o oxigênio e joga para fora o CO2. Entenderam, gente? Então, você deu o oxigênio para o sangue e pegou esse CO2 e descarregou no pulmão. A toma que o filho é teu. Ou seja, esse sangue que estava aqui, que estava sujo, agora ele está limpo. Se ele está limpo... Ele transformou em O2. Em O2. Isso a gente chama de hematose. Hematose é troca de gás. Você deu um sangue sujo e recebeu um sangue limpo. Entendeu? Aí agora, já que agora ele está oxigenado, está limpo, está bonitão lá, ele vai ter que voltar para o seu coração. Pelo desenho que a gente fez na aula passada, no negócio passado, qual é o lado do coração que tem sangue cheio de oxigênio? É o esquerdo ou o direito? É o esquerdo. É o esquerdo. Ou seja, o sangue ele vai voltar para o coração, para o lado esquerdo do coração, para o outro lado. Só que agora ele está cheio de oxigênio, tá? Então, tudo que volta para o coração não volta por uma veia? Então, como é que eu chamaria essa veia que está trazendo sangue de volta para o meu coração? Veia pulmonar. Não está vindo do pulmão? Veia pulmonar. Então, olha só, o coração está aqui. Saiu do coração, foi para o pulmão, artéria pulmonar. Saiu do pulmão, voltou para o coração, veia pulmonar. Sai por uma artéria, volta por uma veia. Muito difícil, gente? E aí, então, para a gente emendar, ou melhor, antes de emendar, quem poderia descrever, então, para mim, essa circulação, que ela é chamada de pequena circulação. Por que pequena? Porque está do lado do coração. Janine, desliga seu telefone aí, bonita. Obrigada, amor. Então, olha só, é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar. Então, quem poderia descrever para mim como é a pequena circulação ou circulação pulmonar? Quem pode fazer esse favor para mim? Vou começar, alguém vai emendando, tá? Cada um vai falando uma parte. O sangue sai cheio de CO2, do átrio direito. Vai para onde agora? Ventrículo direito. Ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai sair por uma artéria. Fala não, Valéria, deixa outra pessoa falar agora. Você está facilitando muito a vida do povo, tá? Do ventrículo direito, ele vai sair por uma artéria. Quem poderia me falar o nome dessa artéria? Artéria pulmonar. Artéria pulmonar. Valeu, Mirelle. Aí chegou aqui na artéria pulmonar, chegou lá no pulmão. O pulmão é cheio de capilar. Me fala, no capilar, você vai dar o que para esse pulmão? CO2, concorda? Oxigênio, CO2. E vai receber O2. Agora, tirando a Valéria e tirando a menina, quem poderia me falar agora que o sangue está cheio de oxigênio, para onde que ele vai voltar agora? Fala aí, Neuza. Presta atenção, o sangue agora está limpo. Para onde que esse sangue vai voltar, gente?
Não, Ele vai voltar pro coração. Vai voltar pro coração. O coração. Coração, exatamente. Para que lado que ele vai agora? Ele vai pro lado Direito. O2, do lado direito. Lado Lado direito. direito, J2, lado esquerdo. Porque isso aqui tá trocado, como vocês estão vendo. Lado esquerdo é o lado de cá, gente. É Tá? confuso. Ó. É que é confuso mesmo, eu concordo com vocês. Mas é o lado que está em branco ali, não é isso? Como é que é Isso. chamada essa veia que traz sangue para lá, gente? Veia pulmonar. Tá? Então, aqui, nesse próximo desenho que eu fiz, aí agora eu já peguei o quadrado, vocês aprenderam o quadrado. E eu coloquei agora na forma mais ou menos de um coração. Tá? Que aqui está mais simplificado, ó. Acompanha comigo. Grande circulação. Todo mundo acompanhando. Grande. Grande é do lado esquerdo ou do lado direito? A grande. Esquerdo. Então, vamos lá. O sangue sai. Eu vou falar primeiro. Depois eu vou pegar os nomes aqui, de um por um, e que a pessoa que eu chamar vai me falando aqui. Tá? Não é para sair, não. Se sair, eu tiro ponto. Tá bom? Vamos lá. Então, olha só. O sangue cheio de oxigênio saiu do átrio esquerdo. Átrio esquerdo. Ana Carla, ele foi para onde agora, Ana Carla? Hein, Ana Carla? Emily, ele saiu do átrio esquerdo e foi para onde, Emily? E a Isabel? Foi para onde, Isabel? Posso falar? Responde. Pode, vamos lá. Saiu do átrio esquerdo e foi pro ventrículo esquerdo. Tá, repete aí, Bianca, porque tá cortando. Foi pro ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo foi para onde agora? Para onde que ele foi agora? Artéria aorta. Artéria aorta, valeu. Perfeito. Da artéria aorta foi pro capilar, não foi? Deixou o que no capilar? Deixou o CO2 e pegou o CO. Deixou o O2 e pegou o CO2. Pegou o CO2, perfeito, Deus. E aí agora que ele tá limpo, ele vai para que lado do coração agora? Do lado Átrio direito. direito. Lado direito. Como é que é chamada, então, a veia que leva sangue pro lado direito? Veia pulmonar ou veia cava? Veia cava. Veia cava. Tá? Veia cava. Tudo bem? Para ser veia pulmonar, tem que vir do pulmão. A que vem do corpo é chamada de veia cava. São duas, veia cava superior e inferior. Tá? Então, chamamos de veias cavas ou veia cava. Tá claro, gente? Então, é a grande circulação ou circulação sistêmica. Ok? Agora me respondam. A pequena circulação ou circulação pulmonar. Como é que ela é? O sangue sai do átrio direito, cheio de oxigênio. Quem continua? O sangue sai cheio de... Agora é a pequena, tá? Ou pulmonar. O sangue sai cheio de oxigênio do átrio direito. Quem continua? O ventrículo direito. Vai para onde? Ventrículo direito. Ventrículo direito. Isso aí. O ventrículo direito passa por qual artéria? Artéria pulmonar. Você imagina, tá indo para onde, gente? Vamos seguir a lógica. Artéria pulmonar ou tronco pulmonar. Porque ele tá indo pro pulmão. Chegou no capilar do pulmão, ele deixa o que lá? CO2. Deixa o CO2 e pega o O2. Em capítulo O2. O2, exatamente. Exatamente. E agora ele vai voltar para qual lado do coração? Ventrículo Lado esquerdo. do lado Direito. esquerdo. Lado esquerdo. Como é que é chamada, então, a veia que vai mandar sangue para o átrio esquerdo? Veia Veia o quê? pulmonar.
Veia pulmonar. A aorta, gente, é artéria, é veia pulmonar. Olha só, gente, é fácil. Você pensar em pulmão, o que chega no pulmão é artéria, o que sai do pulmão é veia. Entendeu? Tá bom. Beleza? Não tem erro, só usar o nome pulmonar junto. Entenderam, gente? Daqui a pouco eu vou dar uma atividade para vocês e nessa atividade a gente vai voltar nisso daqui, tá? Quem não entendeu? Ô, professora, Isso repete aqui é para mim. O que chega é. O que chega. Ó, presta atenção, você tem ali o coração. Vamos pensar no coração. Vamos pensar no coração. O coração está aqui. O que chega lá em cima no coração é chamado de veia. Chamado de veia. Certo? Se essa veia estiver vindo do pulmão, é chamado de veia pulmonar. Se essa veia aqui de cima estiver vindo do corpo, é chamado de cava. Entendeu? Olha lá o desenho. De um lado eu tenho veia cava, do outro lado eu tenho veia pulmonar. Mas os de cima, você está vendo que é tudo veia? Ou seja, tudo que chega no seu coração, não chega pela veia? Sabe por quê, gente? Porque o sangue, o que está chegando com a pressão bem baixinha. Veia tem pressão bem baixinha. Agora você pega uma artéria está pancando de pulsar. Então, a artéria é na saída do coração. O coração não é uma bomba? Na hora que ele vai lá e segura que é tua, ele faz essa contração, ele joga aquela porrada de sangue na artéria. A artéria é que aguenta aquela pancada, gente. Então, tudo que sai do seu coração só pode sair por uma artéria. E tudo que chega do seu coração vai chegar por uma veia. Entenderam, gente? Entendeu? O que sai do coração é pela artéria. Que você quer ver? Enxerga qualquer veia ou um vaso sanguíneo no seu corpo. Põe a mão em cima. Se você não está vendo aquilo pulsar, é porque aquilo ali é uma veia. Se você sentiu o seu dedo pulsar, é porque você pegou em quê? Uma artéria. Tá claro, gente? Tranquilo? Claro. Então, por isso que as artérias ficam na saída do coração, porque o coração é uma bomba, ele vai fazer força. Então, tem que ser a artéria para aguentar aquela força. Então, por isso que tudo que sai do coração sai pela artéria. Tudo que volta pela veia. Por isso que eu fiz, gente, eu gosto muito de usar esse coração, mas eu volto a falar para vocês. Anatomicamente, o meu coração está errado. Errado, tá? Não existe vaso que vai sair, não existe artéria que vai sair por debaixo, igual vocês estão vendo. Mas eu coloco dessa forma para vocês conseguirem entender a dinâmica do entrar e sair. Entenderam? Tá? Eu gosto de utilizar isso aqui, porque por isso que eu tive que desenhar para vocês. Porque é mais fácil você entender o que é entrar e o que é sair, quando a gente dispõe entrada em cima e saída embaixo. Porque se você voltar ali, ó, no primeiro desenho que a gente... Desenho do livro, tá? Olha aqui, ó. Você não tá vendo nada sair embaixo. A artéria, na verdade... Olha o desenho aqui, gente. Olha que louco. Quer ver? Opa. Olha que doideira aqui. Quer ver? Olha esse desenho que tá aqui. Artéria pulmonar. Tenta achar onde é que tá a aorta da pessoa aí. Ela até sai por baixo, mas ela sai por baixo pelo meio ali, dá uma volta. Epa, sumiu, né, gente? Sim. O slide, sim. É o slide, pois é. Peraí. Ó, olha a artéria aorta aí, ó. Ela até sai por baixo. Mas ela sai por baixo ali pelo meio, dá uma volta lá em cima e aí vai pro corpo. Entendeu? O ventrículo direito, que vocês estão vendo aí, tem até a artéria pulmonar. Ela sai por baixo, mas ela passa pelo meio, entra dentro da artéria aorta ali e vai embora. Vocês estão conseguindo visualizar ela ali agora? Pra mim não tá aparecendo. A vermelha, ó, em vermelho, pega em vermelho aí. Estão vendo? Em vermelho? Tô. Vermelho é a artéria aorta. A artéria aorta a gente viu que sai pela parte de baixo do coração, do lado esquerdo. Agora pega o lado direito do seu coração aí.
Tem em cima o átrio, embaixo o ventrículo. Observa embaixo que está saindo um tubo lilás claro. Estão vendo aí? Esse tubo lilás claro, quem que é ele, gente? O tubo lilás claro, que está saindo do lado direito do coração. Saindo do lado direito do coração. Quem é, gente? A veia. Artéria? Artéria? Tá? Artéria pulmonar. Tá? Artéria. Porque assim, por isso que eu desenho daquele jeito, porque se eu for desenhar assim, vai ficar meio confuso vocês. Se você for olhar, tanto o tubo vermelho quanto o tubo lilás claro, eles estão saindo da parte de baixo. Você da parte de baixo, do ventrículo. Só que depois eles sobem, eles saem, depois eles sobem. Então faz esse desenho doido aí. Por isso que eu sempre, que eu quero, como eu quero fazer vocês entenderem, é a dinâmica do pulmão que eu gosto de fazer esse desenho aqui para vocês entenderem. Entendeu, gente? Tudo bem? Só para você entender o que é entrada, o que é saída, porque do outro jeito fica meio confuso para vocês conseguirem compreender como é que acontece a pequena e a grande circulação. Tá claro? Aí aqui eu tenho até, gente... Quer ver? Tem aqui, ó. Olha o sinal que vocês acabaram de ver. Por que um está em vermelho e o outro está em azul? Porque é o que sai Quem consegue... e o que entra. Não. Ó, o que é vermelho, sempre quando vocês verem alguma coisa vermelha relacionada a aqui, significa que ali está cheio de oxigênio. Entendeu? Se uma pessoa vai, tampa a respiração da pessoa, não vai ficar meio azulada? Esse tom azulado é pela ausência do oxigênio, pela presença do gás carbônico. Entendeu? Então, vamos pegar esse aqui. O que vocês estão vendo vermelho é porque é um sangue rico em oxigênio. O que vocês estão vendo de azul é que é um rico em CO2. Então, se você for com a lógica, vai para o lado esquerdo do coração aí. Chegou do lado esquerdo? Observa que do lado esquerdo tem um vaso saindo, aí ele dá uma volta e vai lá para baixo. Vai para o corpo de uma pessoa. Que artéria aqui que está saindo e está indo lá para o corpo da pessoa? Em vermelho. A E aí? aorta. A aorta. Entendeu? Vocês estão vendo do lado esquerdo? Do lado esquerdo tem um tubo que está saindo pelo meio, está subindo um pouquinho, está descendo, até ir lá embaixo. A artéria aorta, que eu acabei de falar para vocês. Entendeu, gente? Entendi. Agora, esse lado esquerdo, de onde que ela está recebendo sangue? Para ele ficar vermelhinho assim. O coração do lado esquerdo, de onde que ele está recebendo sangue? Para poder ficar vermelhinho assim, cheio de oxigênio. Olha o desenho, gente. De onde que ele está recebendo esse sangue? Pegou a artéria aorta. Todo mundo acompanhou a artéria aorta, ela desceu, foi lá no corpo, deu oxigênio, recebeu gás carbônico. Que cor que o sangue ficou agora, já que ele está cheio de gás carbônico? Hein? O sangue está sujo, ele fica vermelho ou fica azul? Azul? É, CO2. O sangue vai ficar vermelho ou vai ficar azul? Vai ficar azul. Então, observa que do outro lado do corpo aí, ó, tá azul. Ou seja, esse corpo representou o capilar que eu desenhei para vocês. Entendeu? Então, esse azul que vocês vendo aqui já é uma veia. Que veia é essa daqui que está subindo aqui agora? Veia cava. Entendeu? Olha que essa veia cava tem uma parte dela que está indo mais por baixo e outra que está indo mais por cima. Veia cava inferior, veia cava superior. Essas veias cavas desembocam do lado direito do coração.
Aí esse lado direito, se você observar, tem um tubo subindo nessa parte azulada que vai lá em direção ao pulmão. Que tubo é esse aqui? Que está saindo do coração em azul e indo em direção ao pulmão. Hã? Que tubo é esse, gente? Está saindo do coração. Ventrículo, sei lá. Passou pelo átrio, foi para o ventrículo, certinho. Mas do ventrículo ele vai sair por uma artéria. Ele está indo lá para o pulmão, lá em cima. Como é que é chamada essa artéria? Artéria pulmonar. É Pulmonar, professor? Então, observe, ele está... Exatamente, certinho. Aí, quando chegou lá no pulmão, não estava azul? Cedeu o CO2 para o pulmão, recebeu o oxigênio do pulmão. Que cor voltou a ficar o sangue dessa pessoa? Vermelho. 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 Então, já que está vermelho, ele saindo do outro lado agora limpinho, voltou para onde? Voltou para o coração. Aí do coração passou pelo átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, subiu pela artéria aorta, deu uma volta, foi para o corpo. Aí o ciclo vai e se repete. Muito difícil, gente? É confuso. Confuso. Por isso, Assim, por isso que eu gosto de usar. É bem complicado, assim. Quando a gente começa a entender, quando chega lá no final, a gente confunde tudo. Ó, para você não errar, por isso que eu gosto daquele desenho que eu faço. Que aqui você prefere esse ou você prefere esse daqui? Isso daí, né, professora? Eu prefiro o da senhora, muito mais Isso aí, claro. muito mais. Mais fácil, mais fácil. Então aqui, ó. Eu desenhei ele aqui para mim poder ir estudando depois, né? Porque... Gente, na hora da prova não tem erro. Faz um quadrado, divide o quadrado em 4 partes. Dividir em 4 partes, os buracos de cima átrio, os buracos de baixo ventrículo. Entendeu? Uhum. Lado esquerdo, oxigênio. Lado direito, gás carbônico. Os buracos que saem, tá? Os tubos que saem, artéria. Os tubos que voltam, veia. Entendeu? Um lado vai para o corpo, outro lado vai para o pulmão. Só emendar aí agora. Você não erra isso nunca na sua vida. Sabe por quê, gente? Tem isso daqui, por exemplo. Ó que doideira. Ó que doideira aqui comigo. Quem de vocês já conheceu alguém que tivesse infartado? E aí? Meu avô. Seu avô. Beleza. Quem é? É Lindiara, né? É Lindiara? Sou eu. Ô, Lindiara, quando seu avô estava infartando, tá? O que ele sentia quando ele estava infartando? Você sabe dizer? Eu não sei. Ele sentia dor no peito, sabe não? Mas se alguém de vocês já acompanhou alguém que estivesse infartando, ou já ouviu o relato de alguém que está infartando, ele vai dizer que ele estava sentindo muita dor no peito, isso todo mundo sabe, tá? E estava sentindo uma falta de ar tremenda. Entendeu? Por que a pessoa sente muita falta de ar quando ela está infartando, gente? O coração está ficando fraco, tá bem fraco. Ele está recebendo sangue do pulmão, mas ele não tem força de jogar o sangue para frente. Não tem força, o coração está ficando fraco, está infartando. Então, o que aquele sangue vai fazer? Ele vai voltar para o pulmão. Ele não vai seguir esse 8 que ele faz. Entendeu? Ele faz um número 8, se você olhar. Se você virar o desenho, você vê que é o número 8. Vai para o corpo, volta para o coração, vai para o pulmão. Volta para o corpo, volta para o coração, vai para o corpo. Volta para o coração, vai para o pulmão. Volta para o coração, vai para o corpo. Volta para o coração, vai para o pulmão. Estão vendo esse ciclo? Se você interrompe esse ciclo, gente, é só você olhar o que vai acontecer dali para frente e dali para trás. Aí você vai entender por que o paciente tem tanto de sintomas. Hã? Minha mãe também teve infarto, só que ela não resistiu. Ela não resistiu. E você sabe, normalmente, uma das coisas que leva a pessoa a óbito, quando não é a parada cardíaca, um dos laudos que se recebe quando a pessoa está infartando, às vezes ele vem laudado como edema agudo de pulmão.
Depois eu explico para vocês por que disso. Você só consegue entender também se você entender esse 8 que é feito aí. Se você parou o sangue ali, ele não vai para frente e ele congestiona dali para trás. Aí vai dar um monte de sintomas que o indivíduo vai apresentar. Então, gente, uma das partes mais importantes de cardio é você entender esse desenho. Esse desenho te faz entender um monte de processos. Inclusive, vocês acabaram de falar, se o coração para, uma das coisas que vai acontecer é o cérebro ter lesão. Porque você não está jogando sangue para o corpo. Está jogando oxigênio para o corpo. Então, esse desenho, gente, faz vocês entenderem muitas, muitas coisas que vocês vão ver na vida de vocês. Tá? Seja na vida profissional, seja na vida pessoal. De vez em quando vão cair nesse desenho, falando como é que é mesmo aquele desenho que a professora fez. Ah, então é por isso que a pessoa está sentindo isso. Ah, então é por isso que a pessoa ficou com a lesão no cérebro. Tá? Ele vai te fazer entender muita coisa. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, só para a gente fechar mais uma vez, tá? Quero a participação de todo mundo aqui agora. Todo mundo, tá? Então, vamos lá. Ó, um vai falar, depois o outro vai falar. Depois o outro vai falar. Vamos ver se todo mundo vai falar um pedacinho, tá certo? Então, o sangue saiu cheio de oxigênio. Vou começar, tá? O sangue saiu cheio de oxigênio do átrio esquerdo. Passa a bola para frente. Ele vai para a artéria esquerda. Ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo, beleza. Agora vai mais um aí. Para onde que ele vai agora? Seguiu para a artéria aorta, chegou lá. Calma, Bianca. Fala tudo não. Senão a galera vai dar palmas para você ainda, não. Porque aí você vai dar vida boa para todo mundo. Aí da artéria aorta, quem me fala agora para onde que ele foi? Capilares. Capilares. A mesma pessoa, no capilar, ele deixou o que no capilar? Oxigênio. E recebeu o quê? Gás carbônico. Gás carbônico. O próximo, agora o próximo. Por onde que ele vai voltar agora? Bora, gente, acabou? Veia pulmonar. Veia pulmonar. Não, pulmonar não. Veia cava. Cava. Veia cava. Da veia cava, ele parou aonde agora? Ele parou no átrio direito. Átrio direito, beleza. Do átrio direito, quem me fala agora para onde que ele vai? Ventrículo direito. Ventrículo direito. Exatamente. Do ventrículo direito, para onde que ele vai? Artéria pulmonar. Artéria pulmonar. Da artéria pulmonar, chegou do pulmão. Chegou lá no capilar do pulmão. O que acontece aí? Ele deixa o gás O CO2 recebe oxigênio. CO2. Exatamente. Agora ele vai voltar para onde? veia cava. Veia cava. Não, veia cava não. Vocês estão falando errado. Veia pulmonar. Veia pulmonar em direção aonde? Átrio esquerdo. Átrio esquerdo, perfeito. Então, o que eu vou fazer para vocês? Ó, a gente tem mais uns minutinhos. Eu preciso o seguinte. Eu vou dar para vocês, de relógio, 5 minutos. Tá? Depois, vocês vão pegar... 5 não, acho que 5 é muito pouco tempo. Vou dar para vocês 10 minutos. Vocês vão colocar, vou colocar no papel de vocês a setinha de onde vai para onde vai. Eu quero que você faça isso da grande e eu quero que você faça isso da pequena. Ou seja, da sistêmica e da pulmonar. Daqui a pouco eu vou sortear quem está aqui, tá? E essa pessoa vai ler aquilo que ela escreveu. Tá bom? Tranquilo? Já falei, se sair daí, eu vou tirar a ponta da prova. Eu não entendi. É pra gente desenhar aqui no caderno? Ou desenhar, ou escrever, do jeito que você quiser. Você vai ter que saber escrever para mim qual é a grande e qual é a pequena. Qual é a sistêmica e qual é a pulmonar. De onde que vai para onde que vai. Só vou dar uma dica para vocês. Seja uma, seja a outra, comece pelo ou átrio direito, ou ventrículo, ou átrio direito ou átrio esquerdo. Tá bom? Valendo, vai lá. Tem que fazer os dois, né? Os dois.
Vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem isso. Tá. E a internet tá caindo toda hora, hein? Ó, não vem sair do grupo e dizer que foi internet, não, porque eu vou tirar ponto. Tô brincando, gente. Eu juro. Não vem, não. Você tá aqui até agora. Essa internet sua vai aguentar mais 10 minutos. Vou até gravar quem foi que falou isso aí, para ver se ela vai sair. Acabou. Vai lá. Mas seu cérebro não travou, não. Vai lá, Lidiara. Ô, professora. Já não tá desenhado, a gente só vai ter que escrever. E qual que é o... E aí você escreveu, exatamente. Qual é o grande e qual é o pequeno? Por exemplo, pequeno. Só que o que eu te aconselho? Você vai colocar, eu vou pedir para você escrever na hora. Sangue sai de tal local, passa por tal local. Você vai dizer o circuito completo de uma e da outra. É esse circuito completo que eu quero. Tá, é só ok. você pegar o desenho e transcrever para o papel. Tá, ok. Tá? Volta lá, professora.
Tirei a cola de vocês, né? Sacanagem. Pois é. Volta aí, professora. Mas, Terminei, não sei se tá certo. O meu não tá aparecendo mais nada aqui. e aí, galera, podemos? Então, vou apontar uma pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Ah, Isabel? Isabel, Oi. você consegue me descrever, Isabel? Ah, não dou conta de descrever isso não, professora. Tá não? Você entendeu, não, minha filha? É. Então, vamos lá pegar outra aqui. Emily Caroline. Oh, cadê Emily? Oi, Emily. Emily? Jamila tá aí? Jamila? Por que esse povo tá mudo? Jamila? Jamila? É, Oi, prof, eu tô, mas eu não tô entendendo. tá? Acho que eu misturei os dois. Misturou os dois? Eu acho que eu Quer misturei. tentar fazer pelo menos um pedacinho aí, Jamila? Ó, Vai lá. entra, ó, começa no átrio esquerdo, né? Acho que é isso. Isso. Aí vai pro ventrículo esquerdo. Perfeito. Aí passa pela artéria, aorta. Uhum, certo. Depois ele faz a troca nos capilares do oxigênio Isso. pro gás carbônico. Aham. Aí ele entra no átrio direito, Ah, só até aí mesmo. vai pro ventrículo Não, direito, beleza. Entra aí por quem? Não, só até aí que eu quero que você fale. entra pela veia. Qual? Cava. Tá, Veia. perfeito. Até aí, excelente. Excelente. Tá certinho, Jamila? Certinho mesmo. Tá? Cava, entra pela veia Perfeito. cava. Tá certíssimo. Alguém colocou diferente delas? Pode parar aí mesmo, Jamila. Tá ótimo. Só queria grande por enquanto. Deixa eu botar a falar o pequeno. Por enquanto, eu Tranquilo, por né? enquanto, o meu tá igual. Professora, professora, eu Oi. também. você chamou ela, mas eu fiz a mesma coisa que ela. Fez a mesma coisa? Perfeito. Começa Alguém- pelo ventrículo esquerdo, tunelando certinho, igual dela. Isso, tranquilo, perfeito, perfeito, tá? Agora vamos pegar aqui, deixa eu pegar outra pessoa. O meu, aqui. quando chegou aí, eu comecei a me perder, professor. Quem foi? Ana Carla. Ana Carla? Chegou no átrio direito que você começou a se perder? Isso. Aí Você foi chegou pro ventrículo direito. Isso. Chega nos. Aí daí pra lá que eu comecei a me perder. Mas você chegou a colocar alguma coisa depois do ventrículo direito? Não, né?
Não, tipo, ele deixa o CO2 e pega o oxigênio. Beleza, perfeito, perfeito. Só que olha só, do ventrículo direito para o pulmão, por quem que ele sai? Você lembra? Ele sai pela artéria. Qual artéria? Só você pensar para onde está indo. Pensa para onde que ele está indo. Artéria é o quê? Só aí, gente, alguém? Pulmonar. Pulmonar. Exatamente. Artéria pulmonar, tá certinho o seu, certinho, tá? Aí você falou que aconteceu a troca lá, a troca. Agora me fala, vamos pegar só mais uma aqui, quer ver? Neuza. Neuza. Oi, oi. Aí a colega falou o seguinte, chegou aqui no pulmão, deixou o CO2, recebeu O2, e aí? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Chegou no pulmão, deixou o CO2, o gás carbônico, pegou o O2, o oxigênio, e foi para o coração. Passou pela veia pulmonar. Veia pulmonar, para que lado que ele foi? Para o lado direito da minha tela. Não, no caso, para qual estrutura? Olha o desenho. Esquerdo, átrio esquerdo. Pelo ventrículo esquerdo. Exatamente. Por isso você tem que seguir aqui, porque eu entendi seu ponto de vista, mas você tem que olhar pela lógica, entendeu? Pela tela seria isso mesmo, mas assim, tanto que eu coloquei assim, AE, átrio esquerdo, VE, ventrículo esquerdo, para vocês conseguirem se guiar. Que é diferente de você olhar de frente, pensar direita, esquerda, social. Mas assim, gente, eu acho que todos vocês conseguiram pegar o pulo do gato. Entendeu? Parabéns mesmo. Todo mundo respondeu certinho. Viu? E aí, o que acontece? Deixa eu ver se mais uma coisa aqui. Isso daqui depois eu vou falar para vocês na próxima aula. A gente vai falar um pouquinho sobre as válvulas cardíacas. É bem interessante isso aqui. Vocês vão entender um pouquinho o que é sopro cardíaco, o que causa sopro na pessoa, tá? E é basicamente isso aí, tá? Gente, obrigado por mais uma semana. Essa mesma galera está aqui presente, né? Volto a falar, que pena que não tem mais gente, mas com certeza vocês vão estar na frente. Você pode ter certeza disso. Tá bom, gente? Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Tá obrigada. Valeu, professora. Pela paciência, porque esse foi confuso, viu? Não, ele é confuso. Por isso que tem que ir passo a passo. Porque como é uma das partes mais importantes de cardio, se você não for pedacinho por pedacinho, você não consegue pegar. Tá bom, gente? Mas parece que depois que foi anotando, ficou mais fácil. Isso. Por isso que esse momento é importante, né? Depois porque só que falar, o desenho começa a assimilar. Gente, o desenho faz toda a diferença, né? Faz. Tá bom? Eu peguei um pouquinho aqui depois que eu desenhei. É verdade, verdade. Faz toda a diferença mesmo. Viu? Boa noite para vocês. A gente tem um bom feriado. Tá? Boa noite, professora. Para a senhora também. Bom feriado. Obrigada. Tchau. Parabéns. Obrigada, meu amor. Tchau, que você está dando. Oh.